Você pode me dar sua opinião sobre esse massacre? Sim, há uma raiva intensa e uma tristeza intensa. Vamos lembrar, a comunidade judaica ao redor do mundo é muito pequena. Ontem à noite, organizei uma vigília na praia em Tel Aviv para que as pessoas prestassem homenagens. Havia tantos imigrantes australianos na multidão, com amigos e familiares presentes no local do tiroteio. Então, o luto ainda está muito recente. Olha, Pedro, há duas principais suspeitas sobre quem pode estar por trás do ataque e ambas são muito preocupantes. Uma possibilidade é que um agente estatal, especialmente o Irã, tenha estado por trás disso. Vamos lembrar de poucos meses atrás. A Austrália expulsou o embaixador iraniano depois de descobrir que o Irã foi responsável por 2 ataques a alvos judeus na Austrália, incluindo o incêndio criminoso de uma sinagoga. Está sendo noticiado que o Mossad havia alertado os serviços de segurança da Austrália sobre possíveis planos para atacar judeus no país. Não podemos descartar que o Irã esteja envolvido, assim como a Austrália acredita em seu envolvimento em outros ataques. Mas a outra possibilidade também é muito preocupante, que é a existência de um movimento extremista interno que foi alimentado pelo ódio crescente contra Israel e judeus ao redor do mundo nos últimos anos. E vimos os gritos nas ruas da Austrália ao redor do mundo de globalize a intifada. E você sente que Antônio Albanese realmente tem controle sobre isso? Ou lidou com isso de alguma forma, ou simplesmente deixou acontecer? Quero dizer, vimos algumas imagens, não sabemos se são verificadas ou não, mas parece ser um dos atiradores que estava gritando "Gazeiem os judeus" em um protesto contra Israel. Sabemos também que aqui no Reino Unido há muitas pessoas que levantam cartazes em apoio ao Hamas, Hezbollah e outras organizações proibidas, e nada é feito a respeito. E essa frustração, acho que dá para traçar uma linha muito clara entre as pessoas que têm permissão para fazer isso e o que aconteceu ontem em Bombay Beach. Sim, existe um sentimento na comunidade judaica australiana de que o governo australiano está com a cabeça enfiada na areia e não entende de onde vem esse ódio que vem da demonização obsessiva de Israel e do povo judeu. Especialmente desde que o Hamas lançou a guerra de 7 de outubro, o maior impulsionador disso é a farsa do genocídio, a calúnia do genocídio que tenta retratar a guerra de Israel para derrotar o exército terrorista do Hamas. Parece uma tentativa deliberada de matar palestinos. É isso que está alimentando o ódio, e esse ódio está sendo traduzido em ações reais. Mas há tantas pessoas, mesmo dentro desse grupo agora, eu diria Aylon Levy, há tantas pessoas dentro desse grupo que estão cegas de propósito para o que está acontecendo. Onde estão todas essas pessoas que disseram que Gaza estava em uma fome? Por exemplo, onde estão? São algumas das pessoas mais fotografadas e filmadas. Há muitas imagens vindas de Gaza, exceto quem tem doenças congênitas, que as tornam muito magras. E eu tenho muita simpatia por eles, é claro, e quero que o povo da Palestina, dos territórios palestinos, seja alimentado e tenha comida suficiente. Mas a questão é que não há filmagens, não há fotografias de pessoas morrendo de fome, porque isso não estava acontecendo. E essa propaganda é absurda e está alimentando o tipo de ódio que vimos ontem. Você está certo. Essa propaganda vem dos altos níveis das Nações Unidas, certo? Que declarou há alguns meses que havia uma fome em Gaza. Quantas pessoas eles afirmam que morreram de fome? Essas pessoas não existem, isso não acontece, pois mais de 600 caminhões de ajuda entram em Gaza diariamente. E durante toda a guerra, Israel entregou mais de 1 milhão de toneladas, 1 milhão de caminhões, 1 milhão de toneladas de ajuda entrando na faixa de Gaza. Mas isso é importante. Nos últimos 2 anos houve uma campanha cruel de desinformação, parte dela liderada por estados, Irã e Catar, e parte dela espontânea nas ruas. Em países como o Reino Unido, que estão retratando um país que foi atacado em 7 frentes, lutando contra um exército terrorista que ameaçava cometer atrocidades bárbaras. Repetidas vezes, tentando pintar Israel como se fosse de alguma forma pior que a Alemanha nazista. E então você vê que as pessoas tomam atitudes por conta própria. Foi isso que aconteceu no Reino Unido com o massacre de Heaton Park em setembro. Foi isso que aconteceu em Bondi Beach, Sydney. E isso vai continuar acontecendo, a menos que os governos consigam entender isso. O ódio contra Israel, a desinformação contra Israel, está trazendo violência política para as próprias ruas deles. Sabe, Pedro? Eu fiquei chocado. Na verdade, eu não fiquei chocado. Fiquei decepcionado ao ver ontem pessoas marchando pelas ruas de Birmingham pedindo uma revolução da intifada.
É isso que caracteriza uma revolução da Intifada, que foi uma série de ataques terroristas em Israel no início dos anos 2000. Globalizar a Intifada é fazê-la em qualquer lugar. Sim, e minha última pergunta tem duas partes. Uma é, o que você quer que o governo do Reino Unido faça para acabar com o terrível antissemitismo e o sentimento anti-Israel associado aqui no Reino Unido? E em segundo lugar, o que podemos fazer como pessoas que estão conversando com alguém que não é judeu para apoiar nossos amigos e vizinhos judeus? Uau, essas são duas perguntas realmente importantes. Olha, antes de tudo, o que o governo britânico pode fazer? O governo britânico precisa deixar claro que está rebatendo as mentiras absurdas que estão sendo contadas sobre Israel, que estão alimentando o ódio contra o povo judeu. As acusações de genocídio, fome, apartheid, assassinato de bebês, colonização branca, todo esse argumento que está alimentando o ódio contra os judeus. O governo britânico deve se posicionar e enviar a polícia quando pessoas marcham pedindo revolução da Intifada. Eu acredito na liberdade de expressão tanto quanto qualquer um, mas quando você tem pessoas marchando pelas ruas pedindo violência literal, caçando judeus, isso não deveria ser permitido. Ótima pergunta, Peter. O que os britânicos bons e decentes podem fazer para se opor ao extremismo? Primeiramente, se você tem amigos judeus, colegas judeus, entre em contato, mande uma mensagem, pergunte como eles estão se sentindo, veja como eles estão e se estão bem. Este é um momento muito assustador para as comunidades judaicas em todo o mundo. Porque, sendo franco, se outro ataque como esse ocorrer no Reino Unido, em Birmingham, Leeds, Londres ou no Canadá, em Toronto, ninguém vai se surpreender, pois ataques a alvos judaicos aumentaram desde o massacre do Hamas em 7 de outubro. Entre em contato, confira se estão bem e nas redes sociais ou plataformas, manifeste-se contra o ódio e ajude a explicar sua origem. Eilon Levy, obrigado. Feliz Hanukkah para você e seus amigos.